E eu vou desenhar a lente da máscara dele seguindo esse recorte. Então, Ação! e aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor também e, claro, faço vídeos aqui para o YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, meu portfólio, minhas redes sociais e também assinar minha newsletter, é só pegar os links que estão aqui na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é sessão de desenho e finalmente, né, faz muito tempo que eu não posto um vídeo desenhando ou falando sobre coisas de desenho e esse é um tanto especial e, para ser bem sincero, tá um tanto atrasado. O vídeo de hoje é dedicado especialmente para dois carinhas muito bacanas que eu gosto demais, o Miguel e o Benício. O Miguel é afilhado da Mônica e meu afilhado de coração, e o Benício é o irmão dele. E esses dois carinhas super criativos inventaram alguns super-heróis, e aí eles mostraram pra mim, e eu tinha combinado com eles que eu queria muito fazer um desenho de pelo menos um daqueles personagens, usando o meu traço, mas seguindo o design que eles criaram. E aí demorou um tempinho pra eles mandarem os desenhos, e lá em 2020 eles mandaram. Eu consegui gravar um desenho de um dos personagens de 2021 para fazer um vídeo aqui pro canal. E aí sim, vocês sabem como minha vida foi nos últimos 2 anos. E, se for considerar a pandemia ainda por cima, foi uma doideira. E esses vídeos ficaram guardados e agora eu tava mexendo nos meus backups e eu encontrei. Então chegou a hora da gente começar essa sessão de desenho e eu vou mostrar pra vocês como foi recriar o visual do X-Boom, um dos personagens do Miguel e do Benício. Bom, para começar, o desenho que eu fiz do personagem faz bastante tempo, foi em 2021. E antes de levar vocês para aqueles vídeos, eu queria falar um pouco sobre o design do personagem, então, e o que eu pensei na hora de adaptar os desenhos que vocês estão vendo aqui do Miguel e do Benício. Então, assim, primeira coisa, a ideia, de fato, é a gente entender assim o design do personagem, a gente pensar, bom, tem algumas cores já bem resolvidas, né? O personagem tem aí um azul, roxo, mais escuro e o vermelho, ele tem os olhos pretos bem redondos. No desenho de cima o olho é menor, no desenho de baixo o olho é um pouco maior, mas eu imaginei que esses olhos seriam um tipo de lente estilo do Homem-Aranha, tá? Então assim, quando você vai desenhar o personagem de outra pessoa e você vai pensar em como aquele personagem funciona dentro do seu próprio estilo e tudo mais, existem algumas coisas que são as verdades absolutas daquele personagem, né, daquele design, ou seja, as coisas que são intrínsecas ao personagem e não vão mudar, e tem algumas coisas que são mais adaptáveis, né, aquelas que você pode dar uma mexidinha, transformar um pouco, quem sabe, enfim, alterar alguma coisinha do design, por aí vai. Mas assim, se você vai ver, por exemplo, todo super-herói famoso, né, todo quadrinho aí mainstream que tem, Homem-Aranha, Batman, X-Men e por aí vai, os personagens, eles podem até usar o mesmo uniforme e a identidade secreta deles é sempre a mesma, né? Supondo aí que não muda por causa de alguma saga e tudo mais, mas é sempre a mesma. Mas aí cada desenhista que vai pegar aquele título para trabalhar vai dar o seu jeitinho, vai dar o seu take naquele personagem. Então aquela história, por mais que o uniforme, sei lá, do Super-Homem seja aquele especificamente, cada desenhista vai fazer o seu jeitinho. E não vai ser diferente aqui para esse personagem, pro X-Boom. Eu vou levar algumas coisas em consideração e outras acabam mudando um pouco, né? Então assim, naquela época, eu lembro que eu não pensei muito assim no design do personagem, eu só fui começar o desenho. E, enfim, fui desenhando para ver o que ia sair. Mas uma coisa importante para se pensar aqui nesse momento é qual é o porte físico desse super-herói, né? A gente está olhando aqui o desenho, obviamente, o desenho do Miguel e do Benício, de, sei lá, 2, quase 3 anos atrás. Então, assim, eu teria que conversar com eles, confesso que eu não conversei porque a ideia desse vídeo era ser uma surpresa, né? Então, eu não conversei com eles sobre o personagem e eu fui fazer mais ou menos o que eu imaginei que seria. Então assim, para esse personagem, para esse X-Boom, eu parti do princípio da ideia de que ele teria um físico atlético, mas ele seria uma coisa mais ou menos tipo o Homem-Aranha, o Demolidor, o Invincible, o Asa Noturna. Então assim, ele é um cara esguio, com um físico atlético, mas ele não é tipo super bombado, monstrão, cheio dos músculos gigantes, tá? Então assim, os meninos, se eu errei aí a ideia do porte físico do personagem de vocês, me desculpa, mas
comentem aí, a gente vai conversando, eu posso fazer uma segunda versão. O que eu queria fazer, no primeiro momento, é entender a máscara dele, então eu fiz uma cabeça meio genérica aqui. Vou marcar aqui os olhos, aqui mais ou menos tem os olhos. E aí, percebe, ele tem um X vermelho no rosto, e esse X passa bem no meio do rosto. Então eu vou fazer o ponto que ele cruza bem no meio da máscara. Então seria meio que de se esperar que a gente fizesse uma coisa assim. Joga o X aqui, joga o X pra cá, né, as faixas vermelhas. Aí, de acordo com o ângulo da cabeça do personagem, a gente vai curvando essas marcas aqui, mas o importante é entender que é um X. Mais ou menos isso. E aí tem a parte dos olhos. Se a gente for fazer um olho pequeno, ele caberia mais ou menos nessa região, como se fosse uma lente pequena, né? Parecido com a máscara do Batman e do Demolidor. Ou, se for fazer um olho redondo maior, como está no desenho de baixo, a gente poderia aumentar isso e, enfim, chegar com uma proposta, não de um olho igual ao do Homem-Aranha, mas talvez como se fosse um visor mesmo, aí já um tipo de lente, né? Mas eu quis mudar isso e fazer de outro jeito. A minha ideia, de fato, era o seguinte. Eu queria manter a ideia aqui da máscara. Essa máscara fica mais justa no rosto. Vamos manter o X, mas aí eu vou usar o espaço do X, né? O espaço formado por essa marcação da máscara. E eu vou desenhar a lente da máscara dele seguindo esse recorte. Então ela vai ficar parecida com a lente do Homem-Aranha, um pouco mais verticalizada. Mas aí ela segue esse espaço deixado pelo X. E a ideia é que isso daqui pudesse formar um círculo. Ou um quase círculo, né? Então a minha ideia foi tentar pegar essa ideia de design. Essa parte tem a lente, mas essa parte não. Essa parte ela vai ficar sem a lente. O interessante é que esse trecho aqui, essa linha que eu marquei e apaguei, pela proporção do rosto, ela poderia marcar essa região mais ou menos da raiz do cabelo. Então essa região do raiz do cabelo ela também é o momento em que a testa, que é um pouco mais vertical, ela começa a fazer uma curva para o topo da cabeça. Então muitas vezes quando a gente vê personagens que tem a máscara nesse estilo, tem sempre uma marcação aqui e isso ajuda a gente a entender a cabeça, por exemplo, como se ela fosse geometrizada, na verdade, né? Isso aqui é bem clássico de estudo de desenho, né? Mas seria essa região aqui desse trecho. Então ajuda a manter o volume do rosto, da cabeça, do crânio, e dependendo do ângulo que o personagem está olhando, isso daí é um tipo de aresta nessa geometria tridimensional do rosto. E aqui embaixo, essa curvatura, de acordo com a proporção, poderia ser a base do nariz. Então, dependendo do relevo que essa máscara faz, a gente pode até ter uma sombrinha aqui. Então, ao ter uma marcação de relevo aqui em cima e uma aqui embaixo, a gente meio que completa esse círculo que estaria que seria completo, né, se a gente não tivesse com a lente. Uma outra alternativa poderia ser a gente simplesmente preencher essa região com preto e brincar como se de fato a máscara do personagem fosse isso. Ela tem tipo vários pedaços de lente, ou essas partes da testa e do nariz não são a lente de fato, mas são só uma área preta da máscara, e aí depois você tem as lentes na lateral. Mas enfim, no desenho final eu acabei optando por deixar desse jeito. Então, vamos continuar? Aqui para baixo. Puxar o pescoço do personagem aqui. E ele tem, ao longo do tronco dele, do corpo, outras marcações em vermelho. Então eu tenho que decidir como e onde essas marcações de vermelho vão aparecer no personagem. Vamos fazer aqui o nosso do tronco dele, deixando uma anatomia de super-herói, bem super-herói mesmo. Bom, e aí a minha ideia foi que, para a gente aproveitar essas duas bolinhas vermelhas que tem no desenho do personagem, aqui
aqui no tronco dele, nos braços, o que eu pensei? Eu vou colocar no bíceps uma faixa vermelha. Então nos dois braços aqui ele tem essa linha vermelha. E aí eu iria colocar essa área maior do tronco dele. Aí a minha ideia foi colocar uma forma aqui embaixo, como se ela estivesse marcando as laterais do tronco dele. E aí eu pensei, bom, eu podia pegar essas duas faixas do X na máscara e descer elas pelo pescoço, pela clavícula, pelo peito, até ela encontrar com essa mancha vermelha. Então eu vou puxar essa mancha para cima, ela vai recortar aqui a base do peitoral, ela vem até aqui embaixo, perto da cintura, e eu vou descer com essas duas faixas vermelhas. Aí nessa parte aqui é um pouco mais, a gente tem que estar um pouco mais atento, porque o relevo aqui do pescoço, principalmente para uma pessoa mais fortona e tudo mais, tem muito relevo nessa região. Então na hora de desenhar tem que tomar um cuidado para que essa faixa vermelha obedeça o relevo do corpo do cara. Então vamos supor que seria algo assim. Então, ele vai chegar aqui, e aí ele tem uma separaçãozinha antes de encontrar com essa grande área vermelha. Aí aproveitando que esses elementos vermelhos eles podem estar em outros lugares da roupa do personagem, eu joguei aqui no ombro, e aí eu vou infringir aí uns copyrights dos X-Men, mas eu pensei em colocar no ombro dele uma repetição desse tema do X que está na máscara, só que invertido. E a gente sabe, né, o símbolo dos X-Men é um X, então é super parecido. Então o que eu pensei, em vez de ser o X predominante, né, em cima, o X vermelho em cima da roupa azul, eu vou fazer um X azul em cima de uma bola vermelha que está em cima do azul. Então vai ser um símbolo de X vazado. A gente pode até brincar com a ideia de que, na verdade, o que está rolando aqui não é um X literalmente, a letra X, mas talvez que seja um símbolo formado por 4 triângulos com a base arredondada. Certo? Então ficaria algo mais ou menos assim. O cara, junta suas pernas. Vou tentar deixar o rascunho mais simples e tal, mas porque o que importa mais aqui é o design do que a anatomia, né? Então pro cinto dele, eu pensei em repetir aquele tema do X. Mas aí olha só o que eu pensei. Vamos fazer a parte de cima, vamos fazer a parte de baixo, e as partes do lado vão ser o cinto de fato. Então ele vai ter aqui uma curvaturazinha e depois ele segue para a cintura. Seria algo mais ou menos assim. Vou jogar um elementozinho aqui embaixo para ajudar a compor. Seria algo mais ou menos assim. Gostei bastante dessa proposta aqui, acho que funciona legal. Conforme a gente vai descendo para a coxa do cara, a gente vai ter de novo aquele motivo, né, aquele elemento arredondado repetido aqui nas coxas dele. E depois a gente vai seguir para a bota. E na luva, eu pensei, bom, a gente pode fazer um elemento, vou fazer aqui uma canela do cara, né, o joelhinho. E aí a bota dele também teria esse motivo, esse elemento do X repetido, sempre do lado de fora. Então como que esse X aparece? A gente vai ter na lateral aqui a parte de cima do X, nós vamos colocar a parte lateral do X, também, que vai ter esse recorte, e a parte de baixo desse X ela forma o recorte da bota. Daí para a luva, a ideia é manter esse mesmo tipo de motivo, esse mesmo tipo de recorte, né? Então o que acontece? Um personagem tem lá o X como um elemento bastante visual, bastante importante do design dele, a gente repetiu esse elemento em vários momentos, e a gente até poderia continuar elaborando esse design do personagem, do X-Boom, para deixar ele ou mais tático, ou no sentido assim, dele ter cadarço, zíper, rebite, esse monte de coisa que fica comum nos uniformes de herói hoje em dia do cinema, né? Mas eu gosto da ideia de um uniforme que é tipo um colante colorido, clássico de super-herói, e a gente não ir muito além disso.
Então essa foi a minha ideia para o design do X-Boom, e agora vocês vão ficar com o desenho de fato. Vou colocar um time-lapse aí para não demorar muito, mas fiquem agora com o desenho e a ilustração final do X-Boom, personagem do Miguel e do Benício.
É isso aí, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido essa sessão de desenho. Miguel, Benício, espero que vocês tenham curtido também. Eu e a Mônica estamos morrendo de saudade de vocês. Um abração também para Kel e para o Gui, os pais do Miguel e do Benício. Queridos amigos nossos também. E quem sabe, na hora que der tempo, e eu prometo não demorar 2 anos para fazer isso, eu desenho mais alguns dos personagens deles. E aí vocês, gostaram dessa proposta? Se vocês curtiram, dá um like, comenta, compartilha, sei lá, se inscreve no canal, sininho, essas coisas do YouTube que você já conhece. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, mantenham-se criativos e apaixonados e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau! Corta!